Olá, eu sou a doutora Priscila Fiorelli, sou médica geriatra com abordagem integrativa e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre ferramentas integrativas. Eu fiquei pensando qual tema a gente podia falar aqui que pudesse ajudar mais você e muitas pessoas queriam que falasse sobre o uso de ferramentas, o que a gente pode colocar dentro da consulta para poder ajudar a pessoa no seu autocuidado, na sua forma de se cuidar, com alto amor também, que é boa parte com o que eu trabalho. E essa, na verdade, é uma dúvida que muitas pessoas veem, vários profissionais de saúde, terapeutas que acabam trabalhando com uma parte de estilo de vida, de saúde integral, de práticas integrativas mesmo, procuram bastante que técnicas, quais são as ferramentas que a gente pode fazer para poder apoiar aí o cuidado das pessoas. E eu sei que às vezes pode ter um monte de coisa aí no meio do caminho que a gente nem se dá conta. E na verdade, assim, eu vou contar que eu também sou a doida de ferramentas, né? Adoro ter várias coisas para poder ajudar. Oi, Isa, Mari, tudo bem? Quem for chegando aí. E quando eu terminei a faculdade de medicina, eu tava doida pra poder colocar em prática as coisas. Eu não gosto de aprender e daí demorar pra aplicar. Eu gosto de aprender, já aplicar, já vai fazendo, porque eu acredito que é assim que a gente aprende, quando a gente consegue realmente colocar na prática aquilo que a gente está aprendendo. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu acabei não prestando a residência direta, eu já pensava em fazer geriatria, mas aí eu pensei em trabalhei em posto de saúde como médica de família, em um programa de saúde da família, e assim, passei em diversos outros serviços que a gente vai aprendendo a forma de lidar com os pacientes, com os colegas, com as pessoas, vai ser diferente. E é claro que eu vou dar a dica de alguns tipos de ferramentas e dar alguns exemplos de ferramentas também que pode usar durante as consultas. E eu tô falando que eu acabei fazendo vários tipos de atendimento porque eu vejo como essas ferramentas, elas precisam, é claro, ser adaptadas. Como, por exemplo, quando eu trabalhava no posto de saúde, a consulta era de 15 minutos. Então é claro que é diferente na consulta de consultório que eu faço hoje, que às vezes demora 1 ou às vezes 2 horas até, mas que a gente pode sim usar essas ferramentas do mesmo jeito. Ou até, por exemplo, eu trabalhei em pronto-socorro, mesmo atendendo em sala de emergência, a gente pode também usar algumas ferramentas para poder apoiar as pessoas em momentos difíceis, em momentos que precisam de cuidado. Eu era aquela que ficava na sala de emergência, cheio de gente, mas adorava sempre fazer uma reunião familiar, alinhar com o paciente, com os familiares, o que a gente poderia fazer, porque eu acredito que é uma forma da gente garantir a autonomia das pessoas também, seja no ambiente que estiverem, e é claro, sempre a gente adaptando. Quando eu trabalhei em ambulatório também de funcionários em uma empresa, e vai ser diferente, como por exemplo, vinha muito essa parte de manutenção, a pessoa estava trabalhando lá onde eu estava no ambulatório, então ela estava em contato o tempo inteiro, mais próximo, então a gente precisa pensar em tudo isso, em que ambiente a gente está, como que é o nosso contato com o paciente e como que vai ser esse segmento, se vai ser você, se vai ser outra pessoa, ou que tenha uma equipe ou outros profissionais. Eu gosto de dizer que quando eu trabalhava em posto de saúde, eu adorava trabalhar com a equipe multidisciplinar e uma das
pessoas, né, da equipe que eu mais gostava para fazer esse segmento eram as agentes comunitárias. Não sei se você conhece o que é, mas são pessoas de comunidade, não é formado como profissional de saúde, mas eles estão muito próximos com os pacientes. Então isso é uma forma também da gente garantir, por exemplo, um acompanhamento. E aí tudo isso, essas práticas, foi me dando confiança de poder usar algumas coisas, de adaptar outras. E aí eu quero saber, quem tá chegando aqui na live, se quiser coloca aí nos comentários se você é profissional de saúde, com o que você atua, até para poder ajudar vocês com alguma coisa mais específica que vocês estejam procurando. Conheço já boa parte das pessoas aqui, mas vale a gente lembrar também. E aí, é prática, como eu disse, é muito importante para a gente poder adaptar as coisas, mas é claro que a gente precisa saber as teorias, precisa saber as técnicas, por isso que todas as formações que eu tive, seja em clínica, geriatria, acupuntura, coaching, acaba, é claro, ajudando bastante. Medicina integrativa, né, acaba ajudando bastante. E eu lembro muito bem quando eu cheguei na primeiro dia de formação de coach, né? E aí eu vou falar as ferramentas que eu aprendi nessa formação de coaching e em outros lugares também, como a medicina integrativa e tudo mais. Mas eu acho tão importante dizer que quando eu entrei na formação, era aquela, nossa, eu vou lá, eu quero, né, quero ter uma formação séria, quero usar a melhor parte de técnica, saber realmente as teorias, e a gente sabe que existem muitas ferramentas de coaching que ajudam bastante, então eu tava lá, né, doida pra conhecer, nossa, quero lá um monte de ferramenta, e aí eu fiz a formação no Instituto Brasileiro de Coaching, e o formador, né, o professor, que é o José Roberto, ele nossa, vocês vão lá, vai ter ferramentas, mas que no final ele até chamava assim, o coaching com alma. Por quê? Porque é claro que as ferramentas, é apenas uma técnica que você traz, mas que se precisasse só de ferramenta para poder ser um bom profissional de saúde, ou seja, se for uma atuação de coaching, ou se for uma outra atuação de terapeuta, ou que for, se só precisasse disso, os protocolos, né? A gente tem um monte de protocolos na medicina e em outras áreas da saúde que vai lá, se tá sentindo isso, faça aquilo, se deu resultado, deu esse, faça aquilo. A gente tem um monte de protocolo. Mas se fosse só o protocolo, qualquer um podia ser um profissional de saúde, né? Um médico, o que for, mas não é assim. Por isso que é importante a gente saber usar essas ferramentas, saber adaptar elas quando for necessário. E aí, hoje, eu vou dar um panorama geral de quais tipos de ferramentas que existem, e aí eu vou falar os 3 momentos da consulta. Não sei se você sabe, mas a consulta, ela não é só um momento, só aquele momento que a gente está diante da pessoa no atendimento. Existem 3 momentos da consulta, e aí eu vou falar, dentro desses 3 momentos da consulta, 5 tipos de ferramentas que a gente pode usar durante essa consulta, atuação, ou como eu chamo de visita, né? Porque às vezes a gente fica colocando muita ideia, por exemplo, de uma consulta, senta, faz o diagnóstico da prescrição e vai embora. E como eu acho que é mais do que uma consulta, quando a gente está pensando em autocuidado, em auto-amor, em fazer uma saúde integral, em estilo de vida, em autoconhecimento, tudo isso envolve muito mais. Por isso que ela acabou trazendo aí o nome de visita. E eu vou falar então sobre esses tipos de ferramentas aqui, mas eu já deixo o convite que dia 17 a 21 de maio eu vou fazer um desafio
para falar um pouquinho mais sobre como a gente pode fazer o autocuidado com alto amor. E eu vou aplicar algumas das ferramentas que eu vou falar aqui. Então, quem for participar do desafio, dia 17 a 25 de maio, eu vou disponibilizar algumas ferramentas que vocês vão poder usar em vocês e em seus pacientes também. Algumas ferramentas que, mesmo simples, a gente consegue muita coisa, né? Espero que vocês gostem. Então, se você tá querendo saber quais são as ferramentas, coloca aí no comentário para eu saber também. Coloca a sua atuação, se você já conhece alguma ferramenta, se já usa alguma ferramenta. E se tiver alguma dúvida também, gente, pode falar. A gente aqui é para ser uma conversa mesmo, pra gente poder eu poder ajudar vocês da melhor maneira, e também não sou dona da verdade. Então eu quero que a gente compartilhe, que eu acredito que cada um tem a sua atuação e cada um consegue ajudar os outros também. Então a gente vai se ajudando aqui também, certo? Então, eu queria falar primeiro quais são os 3 momentos da consulta. E aí depois eu vou falar quais são os tipos de ferramenta. E isso serve para qualquer tipo de pessoa. Então eu quero ver, coloca aí nos comentários qual a sua área de atuação para poder ajudar vocês de uma forma mais direta. Então a Sônia, vulgo minha mãe, disse, ela é pediatra, puericultura e saúde mental. Então imagina, cuidando de crianças. Primeiro que cuidar de criança, você não cuida só da criança, você cuida da família também. Por isso que você acaba usando muitas ferramentas com a família e com os pacientes, com as crianças também. E aí dentro desses 3 momentos da consulta, o primeiro que é a pré-visita. Então a pré-visita é antes da consulta. E a gente precisa entender que a consulta começa antes mesmo daquele momento que a gente tem um encontro 1 a 1, seja ele presencial ou agora a gente fazendo online. E a gente vê isso em diversas formas. Por exemplo, a Sônia, que é pediatra, vai fazer um atendimento de uma criança que vai fazer o acompanhamento de puericultura. Isso quer dizer, de um atendimento de uma criança normal, que tem aí talvez os seus 2 anos de idade. Então, se ela já vai fazer esse atendimento, que tal antes da consulta, pode fazer uma pré-avaliação. Pode falar com os pais para poder ver qual que é a demanda, se já anotar, se você tem alguma dúvida, já anota as dúvidas, separa, se usa alguma vitamina, se já teve algum problema, já deixa anotado, separa os medicamentos. Crianças, se for puericultura, provavelmente não vai ter muito medicamento, aí um aditivo, alguma outra coisa assim. Mas, por exemplo, a Alice é a médica de família e comunidade, então meio que atende todo mundo, né? Atende idoso, atende criança, atende gestante, atende adulto. E aí, como é que poderia fazer essa pré-visita? Como eu falei, se, por exemplo, a Sônia, que é pediatra, poderia... Vacina muito bem, é isso, a gente se ajuda. A Sônia, que é pediatra, podia passar um questionário já falando quais são as vacinas que já tomou ou não, ou às vezes não precisa ser um questionário, pode ser apenas um lembrete, um aviso. Olha, a sua consulta está agendada para tal dia, separe tais materiais, ou a carteira de vacinação, qual o leite que está tomando, se toma alguma medicação ou não, se tem alguma alergia, e já deixar isso. Então os pais já vão se preparando, né? E já pode deixar, se tiver alguma dúvida, se quiser anotar para não esquecer. A Alicia, que é médica de família, pode fazer isso através da própria equipe. Então a equipe de agente comunitário, de enfermeiro. Então muitas vezes o paciente, antes de passar na consulta com o médico, passa com a enfermeira, passa por algum acolhimento antes, e às vezes dá para combinar. Olha, já deixa um recado para as pessoas
que for passar na consulta, para deixar separado aí as medicações que usa, se tem algum exame recente, já deixa separado esses exames. Se você tiver a possibilidade no consultório, às vezes fazer um questionário, um panorama prévio. Isso, essa é a ideia. Porque imagina, ainda mais você, né, Liz, trabalhando em posto de... não sei se você trabalha em posto de saúde, mas se trabalha em posto de saúde, que o atendimento é curto, não dá pra gente fazer tudo em 15 minutos. Então, como que a gente pode otimizar a consulta? Usando esse horário antes da consulta também. Quando eu trabalhava em posto de saúde, eu fazia isso, eu deixava... As agentes comunitárias ajudavam demais, eu já tinha lá tudo mais ou menos organizado, via o prontuário antes. Então a pré-visita é tanto com o contato de você com a pessoa, quanto você olha o prontuário e vai se organizando também. Então esse é o primeiro momento, a pré-visita. E aí os tipos de ferramenta que a gente pode ter nessa pré-visita são ferramentas de avaliação. Então, por exemplo, são ferramentas de diagnóstico. Por exemplo, se você for, vou falar um tipo de ferramenta integrativa, né? Eu dei alguns exemplos de atuações que a gente pode fazer, dando algum recado para a pessoa, falando o que ela poderia levar na consulta, ou como que ela pode se preparar, ou o que ela precisa levar na consulta. E a gente pode também oferecer alguns testes, um questionário antes da consulta, perguntando já quais são as doenças, quais são os remédios que usa, o que tem de alergia, algumas coisas mais objetivas que a gente não precisa tomar todo o tempo da consulta para fazer isso. E aí um tipo de ferramenta mais específica, integrativa, seria, por exemplo, a Roda da Saúde. Roda da Saúde é uma ferramenta que a gente avalia várias áreas. Então, se você está pensando em avaliar a saúde integral, você pode colocar nessa Roda da Saúde para avaliar a atividade física, a alimentação, como é que é o ambiente que a pessoa vive, como é que são os relacionamentos, se tem alguma prática espiritual, alguma prática de conexão mente-corpo, alguma prática integrativa, por exemplo, se faz yoga, meditação, alguma outra prática de autocuidado. E aí, essa roda, você coloca todas essas partes de saúde integral e a pessoa vai colocando qual é a satisfação que ela tá. De 0 a 10, qual é a satisfação na alimentação, na atividade física, no sono, isso. Então tem várias partes que a gente pode já direcionar e aí na hora da consulta você parte para as coisas mais qualitativas, sabe? Porque essas coisas mais objetivas, de saber quantas frutas come na semana, por exemplo, se você é nutricionista e você vai fazer uma avaliação mais profunda do ponto de vista alimentar, você pode fazer um questionário antes, um recordatório aí da comida das últimas 24 horas, ou então mais ou menos uma média de quantas frutas come no dia, quantos vegetais, alguma coisa bem mais objetiva que a pessoa consiga responder sozinha. Então essas são algumas coisas, algumas ferramentas que a gente pode usar antes da consulta, né, na pré-visita. E aí tem o segundo momento, que é a visita, né? E aí qual que é o que existe nesse momento da visita? A gente pode fazer várias coisas. Tem 3 partes que eu vou falar para vocês: aconselhamento, o acordo e a assistência. E aí no aconselhamento, o que é importante a gente trazer numa consulta quando a gente está pensando em cuidado integral da pessoa, ter o seu autocuidado? A gente quer que a pessoa se cuide, certo? Como é que ela vai se cuidar se ela não sabe? A gente não aprende isso, né? Então a gente precisa ensinar a pessoa a se cuidar. Por isso que essa parte de aconselhamento tá a educação para ela saber, por exemplo, se você é nutricionista, a pessoa vai para fazer um emagrecimento, por exemplo, você pode orientar algumas coisas os alimentos que são melhores em qual parte do dia, quais aqueles que têm
melhor qualidade para ingerir, ou os que não fazem muito bem, o que pode causar inflamação. A inflamação também é uma coisa que piora para quem quer fazer emagrecimento. Então a gente pode fazer coisas mais educativas com informações. Então o cuidado disso é da gente não ficar... É bom ter, né, um modelo, né? Você deixa um modelo básico que daí você pode usar para todo mundo, mas que você vai adaptando para cada pessoa. Porque não adianta nada você ir lá e passar uma cadernetinha, né? Eu não sei vocês, mas eu já passei em médico, que aí passa uma cadernetinha falando todas as coisas que eu não gostava de comer. E aí, qual que é o sentido disso? Então, você pode sim passar alguns informativos, às vezes panfletos, os já prontos mesmo, você não precisa fazer. Você pode pegar panfletos já prontos que existem recomendações de várias guias, por exemplo. Existe o Guia Alimentar Brasileiro, que tem do SUS e que a gente pode pegar gratuito na internet, que já ajuda bastante. Você pode oferecer esses materiais de educação para o paciente também. E você pode usar esses materiais como base e aí adaptar. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é dar um relatório depois, no final da consulta, com algumas informações mais personalizadas. Então, eu me baseio em informativos de medidas não farmacológicas, mas eu vou direcionar algumas coisas para a pessoa também, para deixar alguma coisa mais personalizada. Então a gente precisa ter essa área de educar, né? E tomar cuidado, porque a gente não pode deduzir que a pessoa já sabe, mas todo mundo sabe que comer vegetais e frutas faz bem, né? Mas, mas que vegetais? Que frutas? Alimentos processados não são bons. Eu fui atender paciente na semana passada que a gente estava conversando sobre alimentação, aí eu conversei sobre alimentos processados. Ela não sabia o que era um alimento processado. E aí a gente precisa explicar e dar exemplo, mostrar. Eu gosto de, agora fazendo online, eu vou lá e compartilho a tela, mostro, olha isso daqui. Por exemplo, o paciente acho que faz umas 2 semanas mais ou menos, ele tava com uma dor e ele tava querendo entender realmente, como é que funciona e tal. Então eu fui lá, mostrei uma imagem de como que ele tava com dúvida em relação ao intestino. Fui lá, mostrei uma imagem do intestino, falei assim, olha... ele vem daqui, vai pra lá, funciona assim, porque a explicação ajuda a pessoa a ir ganhando pelo menos mais autonomia na hora de decidir. Fazer uma decisão compartilhada, ela precisa saber também, né? Claro que não vai saber tudo a fundo, ela não precisa saber, o funcionamento de todo o intestino, não, mas saber pelo menos onde fica o intestino, para que ele serve, por que beber água faz diferença, né? A gente precisa fazer essa parte de educação. E aí tem outra parte, que é dentro dessa parte de aconselhamento, que é a comunicação e enfrentamento. Por quê? Porque muitas pessoas têm dificuldade de mudar de hábito, porque é difícil a gente mudar mesmo. A gente não tem recursos para poder lidar com momentos difíceis e que você tá nervoso e aí você quer comer um monte de doce, como é que eu vou lidar com esse momento? Então a gente precisa ter algumas técnicas de enfrentamento também. E aí esse tipo de ferramentas são ferramentas de comunicação e de enfrentamento. E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu uso muito na minha rotina. Eu gosto de conversar sobre a comunicação não violenta. E aí eu explico como é que é a comunicação não violenta e passo uns exercícios que a pessoa pode ir praticando com ela mesma, praticando com as outras pessoas, para ela ir aprendendo a como lidar com as coisas
de uma forma não violenta, porque a gente acaba sendo assim. Então, são pequenas atividades que eu faço durante a consulta. Então, eu começo a ver os itens, por exemplo, dentro da comunicação não violenta, e aí eu vou perguntando para ela, como que você se sentiu? Como é que você... que emoção que você teve? Que situação que você tava? E aí eu vou fazendo junto dela na consulta cada um desses passos, e aí no final ela consegue visualizar, que eu vou escrevendo, né, de acordo com a ferramenta, e aí ela consegue visualizar e falar, nossa, né, é verdade, se surgir uma situação assim de novo, eu posso procurar fazer diferente. Então são coisas que a gente pode simular, por exemplo, momentos que ela estaria em algum momento difícil, e aí poder ajudar ela a como que ela ia se comunicar, como que ela poderia fazer diferente. Então isso são técnicas de comunicação e enfrentamento. É você junto dentro da consulta e simulando alguma atividade com a pessoa de leve. Eu gosto assim, sabe? Não vai uma coisa muito profunda, porque a gente não pode colocar o dedo na ferida que a gente não vai conseguir tirar, né? Então esse é o cuidado, coisas que a gente tem que deixar para outros profissionais que estejam aí mais capacitados. Mas, por exemplo, eu atendi uma paciente que queria cuidar dos impulsos que ela tinha de raiva, de gritar com todo mundo e tal. Como é que eu vou fazer isso? Não vou pegar no fundo, né, de um relacionamento que ela tem muito difícil. Eu vou fazer uma simulação de alguma coisa bem mais leve. Deixou uma coisa assim na rotina, e que às vezes parece bobo, mas é que isso vai ajudando a desenvolver recursos internos nela. Então, para isso que servem essas ferramentas. Aí, vocês vão me falando aí no comentário se vocês já usaram um tipo dessas ferramentas ou não. Se quiser colocar qual é a sua área de atuação para poder dar um exemplo específico e quiser perguntar alguma coisa específica, coloca aí nos comentários também para poder ajudar você da melhor forma. Então a gente falou sobre a pré-visita. Na pré-visita eu falei que a gente pode fazer algumas ferramentas de avaliação. Eu tô falando da visita e eu falei um tipo de ferramentas de aconselhamento para você poder ajudar a pessoa tanto na educação quanto no enfrentamento, na comunicação. Agora, outro tipo de ferramenta que a gente pode usar dentro da consulta. São ferramentas que a gente fala que é de acordo. O que é isso? Para a gente poder criar metas, fazer um planejamento, porque é muito fácil, né? Você chega lá na consulta e fala, então tá bom, então você precisa lá fazer atividade física, você precisa comer mais frutas, verduras, você precisa meditar, vai lá, chega uma... Parece que a prescrição integral virou uma prescrição igual de remédio. E como que a pessoa vai fazer isso? A gente tem que deixar isso mais concreto, né? A gente tem que realmente procurar com a pessoa quais são as formas que ela vai poder usar no dia a dia. E é claro que, por exemplo, uma mulher de 70 anos, que é dona de casa e cuida dos netos, da parte da manhã e a tarde é livre. Será que vai ser o mesmo jeito de fazer uma atividade física do que um homem de 25 anos que trabalha numa empresa o dia inteiro e vai dormir meia-noite? Vai ser diferente? Não dá pra gente falar da mesma forma, vai fazer meia hora de atividade física todos os dias e padronizar todo mundo essa mesma coisa, não dá. Então, uma forma que a gente faz é fazendo acordos com a pessoa. Então, vamos ver, o que você educa, né? Fala, bom, seria
é importante fazer atividade física, o ideal que seria se conseguisse fazer meia hora por dia. Quanto que você acha que consegue fazer? A gente pode começar 5 minutos, você acha que consegue? Não, 10 minutos, e aí vai fazendo o acordo. E aí, falando em ferramenta assim específica, existe, por exemplo, uma ferramenta no coaching que chama Metas Smart. Então esse é um tipo de ferramenta que você pode usar. O que é essa meta Smart? É uma forma de criar esse acordo, fazer essa meta de uma forma bem específica. E ela fala assim, é específica, mensurável, atingível, realística, com data limite. Então, basicamente, é a gente poder, tá bom, você vai fazer atividade física? Qual atividade física você vai fazer? Quantos minutos você vai fazer? Quanto de intensidade que você vai fazer? Como que você vai mudar a sua rotina para poder colocar essa atividade? Quando que você vai começar? Quando que você vai aumentar? Quando que a gente vai poder avaliar se tá sendo bom ou não, como que a gente pode avaliar que tá dando certo ou não, e aí você vai conversando com a pessoa e criando essas metas mais específicas. Então isso é uma forma da gente poder fazer isso. E todas essas ferramentas, quem quiser saber um pouquinho mais, eu vou trazer algumas no desafio, que eu falei do dia 17 a 25 de maio, e aí vocês vão poder aplicar em vocês, se vocês quiserem já começar a colocar na consulta também, e aí vocês vão entendendo um pouquinho melhor o que é isso. Então, não sei se vocês já usaram isso de alguma vez, se alguém já ouviu falar em alguma dessas ferramentas, pode colocar também nos comentários se vocês tiverem alguma ferramenta que vocês conhecem ou que vocês têm alguma dúvida, pode colocar nos comentários aí também. Então a gente falou da pré-visita, a gente falou das ferramentas para fazer uma avaliação. Na visita, que é durante a consulta, a gente falou das ferramentas para aconselhamento, para a gente poder educar, para a gente ajudar no enfrentamento, na comunicação. A gente falou do acordo para poder fazer metas, planejamento, e dentro da visita, dentro da consulta, a gente também pode mexer com a parte que é de assistência. E aí, é claro, você vai poder orientar coisas específicas dentro dessa área. Então, por exemplo, a Sônia, que é pediatra, vai poder orientar os pais, né, no caso, se for uma criança maior, incluir a criança também. Tem que motivar a criança junto. Inclusive, assim, mesmo se for uma criança pequena, por exemplo, uma criança de 5 anos, como que você vai engajar ela para poder fazer junto? A gente precisa ter uma motivação. Então, essa parte da assistência é motivação. É a motivação que a gente pode trazer na consulta. E aí, por exemplo, a Alicia, que diz que é médica de família e comunidade, a gente pode fazer essa motivação não só para a pessoa, mas para toda a família também. E aí, inclusive, falando, né, de médica de família e pediatria, na época que eu atendia em posto de saúde, eu atendi uma criança de 8 anos, se eu não me engano, e, claro, né, veio com a mãe, e ela tava acima do peso e tava, assim, já com problemas de colesterol, tava realmente já precisando de cuidados mais intensivos. E aí eu fui conversar, fazer essa parte de educação, conversar o que podia fazer de diferente. E se sabia que a criança, mesmo aí com seus 8 anos, a gente acha, não, mas a criança não sabe nada. Ela ficou super interessada, falou assim, nossa, sério, que bala é açúcar e que e que faz mal? A gente passa as coisas tão batido, achando que, claro, todo mundo sabe que doce tem açúcar e se a gente comer um monte faz mal. Mas não é óbvio, não é óbvio. E como a gente pode envolver as pessoas
nesse autocuidado, podendo incluir em qualquer idade, inclusive essa criança de 8 anos, ela ficou super motivada. E aí, é claro, como é que eu vou motivar uma criança? Alguma coisa mais lúdica. E aí, se é uma pessoa, uma pessoa adulta que trabalha o dia inteiro, como é que eu vou motivar ela? Fazendo alguma coisa mais prática, alguma coisa que ela vai incluir no dia a dia dela. Se for uma pessoa que mais dona de casa, que fica mais assim no cuidado da casa, aí eu vou incluir mais atividades que ela gosta, às vezes atividades manuais. Então a gente vai sempre adaptando. Então nessa parte da assistência, da gente poder incluir atividades que motivem mais, a gente precisa considerar qual é o perfil da pessoa. E aí as pessoas falam assim, mas eu não tô motivado, né, para poder aí fazer uma atividade física, para poder mudar a alimentação. Mas motivação não é uma coisa que surge do céu, né? Às vezes a gente tem que fazer as coisas, mesmo se a gente não sentir, né, aquela vontade, mas que a gente precisa trabalhar a motivação a todos os tempos. E aí tem algumas ferramentas para trabalhar a motivação. E aí a gente sabe que boa parte dessas ferramentas são ferramentas mais voltadas, por exemplo, com o coaching ou de mudanças comportamentais, técnicas que vão mais para esse lado de comportamento. E aí a gente tem a motivação interna e a motivação externa. E dentro da motivação interna, é meio que assim, você tem que querer. Para poder mudar, você tem que querer. E como que você vai querer? Você vai querer se você realmente sentir em você que aquilo vai fazer a diferença. E para você sentir que vai fazer a diferença, é aí que tem a parte do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, da gente entender o que é bom pra gente ou não. E aí dentro do coaching a gente fala de formas como, por exemplo, perguntas poderosas. É uma ferramenta dentro do coaching que a gente tem para poder estimular a autopercepção, a autorreflexão. Então, o que você estava buscando quando foi lá comer aquele doce? O que você estava sentindo, né? Toda vez que você vai comer um doce, você percebe que é a mesma coisa, você vai incentivando a pessoa a ter essa reflexão. Ou então, técnicas de auto-amor mesmo, né? De autocompaixão, para ter uma atitude gentil. Então, algumas ferramentas, por exemplo, de práticas de autocompaixão. Então, algumas ferramentas que a gente pode ter de práticas de autocompaixão são práticas, às vezes meditativas, ou práticas, por exemplo, de toque, frases, de fazer alguma prática de respiração. Então, são ferramentas que a gente pode usar durante a consulta e que pode, às vezes, passar para a pessoa usar isso depois também, né? E motivação externa. Motivação externa, essa aí é uma técnica, ferramentas que de todos eu ainda estou aprendendo mais. Essa daí, por exemplo, é de gamificação, é um tipo de motivação. Então vai lá, você ganha alguma coisa, então às vezes criar algum mimo, né? Se você vamos lá, até a próxima consulta, vamos ver se você consegue diminuir isso, né? Diminuir, por exemplo, o uso do cigarro, e aí a gente combina alguma coisa para poder ganhar, às vezes, um momento que a pessoa fazendo alguma coisa que ela gosta, é claro, indo mais pro lado saudável, né? Mas que é uma forma de incentivar. Então, às vezes fazer coisa em grupo, né? Eu tô fazendo grupos
E é muito legal como uma pessoa vai mudando, a outra pessoa vai mudando também, incentivo. Então isso é uma forma da gente trazer a motivação. E aí dentro da consulta você pode, olha, vamos fazer junto você e o seu marido agora para começar. Então incluir pessoas dentro do processo é uma forma também de você meio que fazer uma motivação para a pessoa continuar. E a gente falou, então, o pré-visita, a visita e o pós-visita. E o pós-visita é a gente fazer um acompanhamento. Não adianta nada, a gente vai lá, fez um monte de coisa na consulta, a pessoa agora sabe o que ela precisa fazer para, por exemplo, ter a atividade física, ela já sai com uma meta, já tem aí algumas práticas de autocompaixão para momentos difíceis que ela não estiver conseguindo lidar direito com isso, algumas práticas de comunicação também, para que ela consiga lidar melhor, saber falar não para as pessoas, para poder não voltar, por exemplo, com um hábito que não é saudável. Só que não adianta nada isso se largar, né? Então a gente precisa acompanhar. Por isso que tem o pós-visita. E o pós-visita é a gente fazer ferramentas de acompanhamento, a gente monitorar. Então, por exemplo, fazer um diário para a pessoa ir colocando, às vezes, xizinho, assim, se fez, se não fez, ou pode ser escrito. Eu gosto de fazer diário de emoções, por exemplo, para a pessoa ir vendo como é que vai mudando o humor dela, por exemplo, quando tem essa mudança, por exemplo, de atividade física, alimentação, que são os mais comuns da gente ver, mas, enfim, qualquer tipo de mudança de hábito que vai fazer. Então, a gente precisa pensar em todos esses tipos de ferramentas. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar em alguma ferramenta, vocês me falem aí no comentário se tá fazendo sentido para vocês, e aí eu vou dar um exemplo de como que a gente pode usar isso na prática, tá? Então a gente falou de 3 momentos da consulta e cada um deles, todas as ferramentas que a gente pode usar. Então a gente falou da pré-visita, que a gente, antes da consulta, a gente pode fazer ferramentas para avaliação. Na visita, que a gente pode fazer ferramentas de aconselhamento, por exemplo, para educar, para ajudar a pessoa em momentos que ela vai ter que lidar aí com enfrentamento, às vezes dizer não. A gente falou sobre ferramentas de acordo para poder usar metas, planejamento, ferramentas para assistência, para poder motivar, tanta motivação interna aí, através do autoconhecimento, de uma atitude gentil, e a motivação externa, como, por exemplo, juntando outras pessoas no cuidado também, ou fazendo uma gamificação, como se fosse um jogo. E o pós-visita, que seria um acompanhamento, para a gente poder fazer, por exemplo, um monitoramento, se tá dando certo ou não. Na verdade, eu gosto de dizer que não tem certo nem errado para a pessoa poder fazer. Isa, muito legal a ideia do diário, adorei, que bom! Estimula a percepção e autoconhecimento do paciente. Sabe que faz tanta diferença? Porque outro dia eu estava fazendo com o paciente isso, ele estava querendo mudar a alimentação. Isso foi mais ou menos, acho que umas 3 semanas atrás, mais ou menos, e eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu ia ver ele depois de 2 semanas, né? Eu faço um acompanhamento com ele a cada 2 semanas. E eu falei assim, faz durante essas 2 semanas tudo que você come. Você pode colocar a quantidade, você pode colocar foto, o que você comeu. Então eu fui lá, orientei mais ou menos o que ele poderia colocar. E aí ele fez uma planilha colocando tudo que ele comia. E imagina, ele falou assim, não, né, que é saudável, né? Então ele quer viver bem, e aí ele é vegetariano. E aí ele falou assim, bom, então eu vou fazer mudanças aí de acordo com a alimentação. E aí depois, quando eu fui reavaliar ele mostrou como é que tava, né, a alimentação dele, com todo o diário que ele tinha feito. E aí não fui eu que disse pra ele, isso tá certo, isso tá errado. Eu falei pra ele, o que você achou, né? Como é que foi fazer esse diário? Ele falou assim, olha,
eu percebi que eu tava comendo muita gordura, né? Porque eu passei algumas coisas para ele poder saber o que é carboidrato, o que é gordura, o que é proteína e tal. Eu falei, eu não tinha percebido, né? Porque comia sempre um monte de queijo, apesar é vegetariano, então achava bom, saudável, não tá comendo carne, mas tá comendo um monte de queijo. E daí comia um monte de macarrão com queijo, e aí ele mesmo viu. Só que se ele não tivesse feito esse diário, talvez ele não ia perceber, porque passa tão batido. Ai, o que tem pra comer? Ai, eu vou fazer isso daqui. Ai, Ai, vai. E você nem percebe. E foi ele mesmo que percebeu. Então isso que é o maravilhoso da gente poder fazer essas ferramentas. É que a pessoa vai podendo perceber isso e aí ela vai criando essa autonomia para ela poder perceber no dia a dia. Não vou estar do lado da pessoa o tempo inteiro. A gente fala que o que muda na pessoa não é tanto o que ela faz durante a consulta. Isso vai aí no máximo 20% do que pode fazer, que a gente vai orientando, a gente vai praticando e tal. Mas a maioria das coisas, 80% de tudo é o que ela consegue fazer sozinha, fora da consulta. E por isso que é importante a pessoa ir fazendo esse cuidado. Agora, a gente sabe, se você fizer uma consulta, como é que você vai passar tudo isso? Eu falei um monte de ferramenta para vocês. Eu falei, ó, ferramenta para avaliar, para educar, para poder monitorar, para poder fazer metas, para poder fazer só a autogestão, para fazer enfrentamento, comunicação, atitude, um monte de ferramenta. Você vai fazer tudo isso numa consulta? Não, né? Não vai. Você vai em uma consulta, você usa uma, às vezes duas no máximo, não vai ficar sobrecarregando demais, porque senão outra pessoa também perde o rumo, não sabe para onde tá indo, e aí acha que não tá conseguindo fazer as coisas. Só que uma consulta, uma vez você fazer, também não vai trazer muita diferença, né? Talvez pode até ajudar bastante, mas eu gosto muito de trabalhar com outras formas de atendimento. Então, por exemplo, eu não faço só consultas únicas. Eu gosto de fazer programa, que daí a pessoa tem um acompanhamento mais regular. E aí a pessoa vem, por exemplo, às vezes uma vez por semana ou a cada 2 semanas, de repente, dependendo da demanda que a pessoa tem, a gente combina. E às vezes começa uma vez por semana, depois vai 2 vezes no mês, ou depois fica uma vez por mês, dependendo de como for, a gente vai dentro da consulta, ou então fala fora da consulta, com ligação no telefone, ou então conversando no WhatsApp, mandando e-mail. Então são tudo formas que a gente pode fazer e seguir. Então todas essas ferramentas a gente pode usar, às vezes não em algum atendimento estruturado, né? A gente pode usar nas consultas normais, assim, a gente não precisa ter uma grande diferença do que você faz na prática. Você pode continuar fazendo tudo que você faz na sua prática e aí incluir, por exemplo, durante a anamnese, né, durante que você está fazendo a história com a pessoa, você inclui alguma pergunta poderosa, você, na hora, no final da consulta, fala, faz um diário, né? Então, vai incluindo isso, eventualmente, durante a consulta. Então, por exemplo, em consulta que eu faço de geriatria integrativa, eu acabo usando isso, né? Puricultura é para qualquer idade, mais ou menos isso, né? A gente poder ajudar a pessoa a ter uma vida mais saudável, uma vida mais leve, independente da idade, independente do que for, né? Eu, com geriatra integrativa, é puricultura de gente, de qualquer idade. Até eu falo que eu não atendo só idoso também, né? Eu atendo adulto, idoso, só criança que aí eu já deixo pra Sônia atender, porque daí já não consigo muito criança, né? Mas adulto, idoso, a gente faz. Então pode fazer com atendimento único ou fazer um programa. Por exemplo, eu disse, eu faço programa e daí combina com a pessoa, às vezes um número de consultas, vai fazer 6 consultas ou 10 consultas, ou vai fazer um acompanhamento mais contínuo. Então eu tenho pacientes que ficam mais tempo
porque a gente faz uma meta, por exemplo, de mudar, fazer o equilíbrio emocional. E daí depois, já melhorou, e aí a pessoa começa a motivar. Eu tive uma paciente que é assim, ela começou fazendo a mudança porque ela queria trabalhar aí o equilíbrio emocional. E aí depois de trabalhar isso, a motivação dela melhorou tanto que daí ela falou, agora eu quero fazer alimentação, agora eu quero fazer atividade física. Então aí você pode ir continuando a acompanhar a pessoa, porque a gente sempre pode melhorar alguma coisa também. E aí a pessoa vai podendo fazer algumas coisas sozinhas. A ideia é essa, que a pessoa vai andando por si só, né? E às vezes pode fazer isso dentro de grupos, né? Usar uma ferramenta dentro de um grupo. Então essas são algumas formas que a gente pode fazer e usar essas ferramentas. Eu não sei se fez sentido para vocês, se vocês quiserem colocar nos comentários, se vocês têm alguma dúvida ou se vocês querem compartilhar, se fazem alguma coisa de diferente ou não, pode colocar aí no comentário, ou se vocês tiveram algum insight também. E eu acabo trabalhando muito com essa forma da gente poder criar essa autonomia para todo mundo ter dentro, né, de si recursos para poder se cuidar, poder cuidar dos outros. E eu vejo como é importante a gente ter profissionais que estejam capacitados para poder dar esse cuidado para as pessoas. Obrigada, Isa, dicas valiosas. E a gente vê que para a gente poder fazer para o outro, é muito importante que a gente conheça também em nós isso. A gente também, como é que a gente vai falar para o outro, mas você vai fazer isso, vai fazer mudança na alimentação, atividade física, mas você como profissional experimentar essa mudança também, experimentar esse autocuidado, experimentar fazer isso de uma forma gentil, que não seja obrigado, sabe? Que a gente possa fazer isso de uma forma mais leve, né? A Sônia falou, sim, incentiva a autonomia progressiva do paciente. Sim, essa é a ideia. Quanto mais a pessoa vai criando essa autoconsciência do que é bom para ela, do que funciona para ela, do que ela consegue fazer, mais ela vai conseguir fazer, e aí mais ela vai conseguir ter uma vida mais tranquila, mais leve. A Isa falou, essa ideia de programa é muito bacana, uma consulta muito pouco para abordar todas as demandas. Com certeza, porque imagina, a gente não... falha essa ideia que a gente tem, né, de medicina e saúde convencional, de só, vai lá, você fala, conversa, tira história, faz exame físico, pede algum exame ou não, prescreve remédio e vai embora e acabou. É bom isso? Claro, é bom, ajuda, a gente precisa fazer isso, com certeza. Mas quando a gente está lidando com autocuidado, com estilo de vida, com saúde integral de corpo, mente, espírito, não dá pra gente fazer uma prescrição e não dá pra gente mudar uma prescrição de você primeiro ir lá fazer uma prescrição de tomar um remédio XYZ e agora você faz uma prescrição. Tome sol 15 minutos, faça atividade física 20 minutos e medite mais 15 minutos, né? Receita da vida saudável. Não dá, né? Quem que vai fazer uma receita assim, né? Não tem como a gente simplesmente continuar fazendo a mesma coisa que a gente fazia antes. E não dá pra gente falar, mas a paciente não faz nada, mas a pessoa não faz, a pessoa não quer se cuidar. Mas é claro, ela não sabe, tem que aprender, tem que motivar, tem que fazer tudo isso junto. Então essa é a ideia do programa, né? O programa é pra gente ir junto da pessoa, né? A gente poder educar, orientar, poder ajudar nos momentos que forem mais difíceis, e aí a pessoa vai indo, é como se fosse andar de bicicleta, né? Você vai andar de bicicleta,
Você vai lá, primeiro você segura junto da criança, aí coloca a rodinha, aí depois tira uma rodinha de um lado, depois tira do outro, né? E depois vai, então vai indo. Então essa é a ideia do programa, é ir criando, através dessas ferramentas, alguns recursos para a pessoa se cuidar, para a pessoa poder fazer as coisas por si só. E aí, fica o convite para vocês, se você é profissional de saúde, se você é terapeuta e você quiser saber um pouquinho mais como usar essas ferramentas e outros tipos de abordagem mais integrativa, eu tenho um programa que eu fiz a segunda turma, eu terminei agora, e agora eu vou começar a terceira turma voltada mais a profissionais de saúde, porque eu entendo que quando a gente cuida de si, a gente consegue cuidar muito melhor dos outros também. Então eu convido você que é profissional de saúde, que é terapeuta e tem essa afinidade com a abordagem integrativa de corpo, mente, espírito e que quer saber um pouquinho mais de como usar isso na sua prática pessoal e na sua prática profissional, eu vou fazer um desafio dia 17 a 25 de maio e que eu vou disponibilizar alguma dessas ferramentas para vocês em PDF, para vocês poderem usar também. E depois eu vou abrir a terceira turma, que aí eu vou chamar que é o programa Ame Mais, Cuide Mais, que é um programa para a gente poder fazer um desenvolvimento pessoal através de auto-amor, de autocompaixão, para a gente poder aprender a se cuidar e poder assim cuidar melhor dos outros também. Então, se você quiser, Alice tá super convidada, muito bom, Priscila sistematizou bem, Eva. Ah, que bom, Alice, fico muito feliz. E eu estou aprendendo ainda a fazer algumas outras coisas ainda mais da maneira online, mas eu queria dizer que se você gostou dessa live, se você achou que fez sentido para você, eu vou postar essa gravação da live no feed do meu Instagram, vou postar também no meu YouTube e eu vou falar que quem comentar algum insight que teve durante essa live, que falou, nossa, eu gostei muito disso, coloca no comentário da postagem que eu vou colocar no Instagram, no YouTube, e quem comentar, compartilhar, vai ganhar um PDF com o mapa mental dessa live, né? Então, se você gostou, Alice, Isa, Sônia, que tiveram aqui, se gostou, deixa um comentário no post que eu vou deixar e aí eu compartilho com vocês um PDF que tudo que eu esquematizei aqui, eu preparei um mapa mental com um resumo de tudo isso e se você quiser, só comentar, que daí eu converso com você e a gente passa aí um PDF desse resumo, tá? Então, eu espero que isso possa ajudar você a poder se cuidar mais de uma forma integral as outras pessoas também. E lembrar que a gente falou aqui bastante sobre ferramentas, de como usar, mas eu quero finalizar essa live falando uma frase que eu gosto muito do Jung, que ele fala assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então essa é a ideia, é importante sim a gente ter uma boa formação, a gente saber todas as teorias, saber todas as técnicas, saber como usar, praticar isso, a gente poder incorporar em nós mesmos e poder incorporar nos outros, e aí a gente fazer isso. Só que enquanto a gente está diante de uma pessoa, a gente poder ter esse olhar humano, a gente poder ter esse cuidado, essa empatia, essa compaixão, para poder entender que
não é fácil a gente mudar, e não é fácil mesmo, né? Por isso que a gente está em constante reinvenção, como eu gosto de dizer. Inclusive, no programa, né, que eu vou lançar aí no final de maio, o programa Ame Mais, Cuide Mais, ele usa que eu fiz aí esse método cativar, que tem 3 fases. A primeira fase, que é a fase de conhecer, ter um autoconhecimento. A segunda fase, que é você experimentar, e aí é importante, por isso que eu disse, a gente poder usar, experimentar essas coisas. E a terceira fase, que é incorporar. E esse incorporar é tão importante porque vem muito dessa parte de motivação, dessa parte humana, da gente ter bondade, compaixão. E por isso que a gente precisa lidar com tudo isso quando a gente está falando sobre cuidado humano. Então, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, lembra de curtir, compartilhar. Mas se você, além disso, deixar um comentário no post que eu vou deixar, tanto no Instagram e no YouTube, eu vou passar para você um PDF com o mapa mental dessa aula, tá bom? Então, obrigada a todos que assistiram ao vivo, obrigada a todos também que estão assistindo a gravação e até mais. Tchau, tchau!